Conosco, o coordenador-geral do Sindijus, que é o Sindicato dos Servidores do Judiciário de Sergipe, o Jones Ribeiro. Jones, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Jones. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rosalvo. Tudo bem? Uma enorme satisfação conversar com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan. O presidente do TJ, Edson Ulisses, deu entrevista aqui no Jornal da Manhã na semana passada, falou das perspectivas da nova gestão, da relação que terá com os servidores do Judiciário. Qual a expectativa que vocês têm com relação ao novo presidente do TJ? Porque há uma mudança de poder, e seja em qual for a esfera do Estado brasileiro, no legislativo, no executivo ou mesmo no judiciário, as esperanças de que ocorram mudanças produtivas e que beneficiem a maioria, elas se renovam. Então, a gente tem a esperança de que nesse novo período, nesse biênio, em que o Tribunal de Justiça vai ser governado, digamos assim, pelo desembargador Edson Ulisses, nós, os servidores, nós esperamos que as portas realmente estejam abertas e que a gente consiga negociar alguns direitos importantes para a nossa categoria. Nesse momento, especificamente em fevereiro de 2021, direitos que foram negados no final da última gestão, principalmente no último mês. O Jones Ribeiro, bom dia para você, uma alegria muito grande recebê-lo aqui no Jornal da Pan. Eu sempre comentei aqui com o Paulo e os ouvintes que nos acompanham há muito tempo, de que é preciso que o judiciário chegue mais próximo da sociedade. Nós temos aqui alguns magistrados que sempre falam aqui, presidente Damásio, doutor Manuel Costa, o ex-presidente também já falou aqui também conosco, deixa eu ver se eu lembro o nome, antes do doutor Luiz Osório. Meu Deus do céu, esqueci. Mas vou lembrar já. Então, doutor Cesário, você falou bem. Veio, inclusive, nós não estávamos ainda nessa pandemia horrorosa, ele veio aqui nos estúdios ao vivo. Eu achei importante o presidente do Tribunal de Justiça vir aqui a uma emissora de rádio, como a Jovem Pan, para falar com a comunidade das explicações. Mas de lá para cá, a chegada do doutor Ulisses com o discurso de humanizar mais e fazer com que o judiciário se aproxime mais das pessoas, o que você achou? Nós achamos muito bom, eu acho que é um sinal positivo. É claro que é preciso que o discurso ele se concretize. Não dá para a gente imaginar que apenas o falar vai resolver os problemas históricos que existem nos poderes brasileiros. Eu acho que eles são ainda mais profundos no poder judiciário, que existe um déficit de legitimidade, digamos assim, porque não existem representantes eleitos, então não há troca de comando no judiciário brasileiro. Diferentemente do que existe em outros países. Esse é um debate que o Sindijus sempre fez, que é o debate em torno da democratização do judiciário. E esse papel, Rosalvo e Paulo, o Sindijus tem feito ao longo dos anos de aproximar a sociedade do poder judiciário, quando a gente descortina as informações, que são informações públicas, mas que muitas vezes a população não consegue acessar, não sabe como é que funcionam os próprios portais da transparência. Então a gente descortina e faz esses debates públicos em torno dos supersalários, em torno do funcionamento do judiciário, das distorções, da desigualdade, e essa é justamente a razão de ser da nossa campanha salarial. Existem coisas que dá para fazer sozinho. Justiça não dá. Justiça não é um monólogo, não é uma obra de um único indivíduo. Então, o que a gente tem feito ao longo dos últimos meses? Mostrando à sociedade o que é que os servidores do judiciário fazem. E o servidor do judiciário faz muita coisa. É basicamente o motor que mantém funcionando o Tribunal de Justiça de Sergipe, principalmente nesse período de pandemia. Vale lembrar que o judiciário ele fecha e funciona em regime de home office desde março do ano passado até agosto do ano passado. Quando o tribunal retorna, a determinação do presidente anterior foi que os servidores voltassem a trabalhar, o risco do contágio do novo coronavírus, e isso não foi estendido aos magistrados, que têm a faculdade de continuar trabalhando de casa. É claro que existem muitos servidores que continuam trabalhando sozinhos, não se trata disso, mas normativamente o tribunal ele expôs os servidores e protegeu os magistrados. Então, o que é que os servidores fazem? São servidores que atendem a população, são servidores que movimentam os processos judiciais, que dão andamento aos processos, são servidores que cumprem os mandados, são servidores que fazem perícias e elaboram os laudos judiciais, são servidores, inclusive, que minutam os despachos e as sentenças judiciais. A maior parte são servidores da casa, servidores concursados, que preparam essas sentenças que depois vão resolver os casos concretos da população. Outro passo que o Sindijus sempre deu nesse diálogo com a sociedade
foi mostrar o equívoco do tribunal em 2015, 2016, de fechar cerca de 25 unidades do Poder Judiciário. Quando você fecha, e esse foi um tema tratado pelo atual presidente, quando você fecha uma unidade do Poder Judiciário, você distancia 25, 30, 40 quilômetros, às vezes, a pessoa fisicamente do prédio do tribunal. É lógico que você dificulta o acesso ao serviço de justiça, uma política pública importante do Estado brasileiro. Então é lógico que você se distancia da população. Alguns acordos que foram ditos naquela época, que os municípios providenciariam, inclusive, o transporte das partes, das testemunhas para as audiências, para os atendimentos nos fóruns, isso não acontece. Essa é uma conta que não fecha, porque depende de um terceiro que muitas vezes no mandato seguinte sequer vai estar na cadeira de prefeito. Então, acho que existem muitas coisas para a gente conversar com o atual presidente e mostrar quais são os gargalos para a gente realmente se aproximar da sociedade sergipana. Aliás, vocês já solicitaram uma audiência com o novo presidente do TJ para tratar de diversos assuntos, entre eles a questão da reposição inflacionária, que o ex-presidente não cumpriu, que está na Constituição da República, bem como o fechamento de alguns fóruns no interior, não é isso, Jones? Isso, nós pedimos ainda antes da posse do atual presidente, desembargador Edson Ulisses, no dia 28 de janeiro, assim que se concretizou a perda de direitos, o congelamento aqui da carreira, os servidores já estão tendo prejuízo por conta do não cumprimento da Constituição e das legislações estaduais. Até hoje ainda não tivemos respostas, e ainda não tivemos sequer resposta sobre a marcação de uma reunião ou respostas efetivas, que às vezes não precisa sequer se reunir e resolver isso por ato administrativo. E você falou bem, existe esse problema dos fóruns, esse é um problema mais antigo. O problema recente que nós temos é, primeiro, não foi cumprida a Constituição quanto à revisão geral anual de todos os servidores públicos. E é bom que diga, revisão geral anual não é aumento de salário. Esse debate os servidores do judiciário fazem também, um aumento de valorização, porque nós estamos dentro do nosso universo do judiciário brasileiro entre os piores salários, aqueles que pagam, que recebem a pior remuneração, apesar do serviço de excelência prestado à sociedade sergipana, o que o próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, reconhece anualmente. O tribunal sempre é premiado pelos serviços prestados à população sergipana. Mas a Constituição não foi cumprida. Nós temos o direito à revisão geral anual, que é só apenas para não reduzir o poder de compra dos funcionários públicos, assim como se faz com o salário mínimo. A Constituição garante esse direito. E o outro foi o corte da carreira. Os servidores, eles têm a evolução por tempo de serviço, natural, e no Tribunal de Justiça, na maioria dos casos, é muito pouco, 2,7%, é importante que a sociedade sergipana saiba, mas esse direito foi negado, foi negado por uma justificativa de uma lei federal que não poderia interferir no funcionamento da administração pública estadual, porque nós temos um poder legislativo funcionando. O ato que diz, e o reconhecimento público muitas vezes é feito por interesse, inclusive, que exigem divergentes, de que a lei complementar 173, de autoria do presidente Bolsonaro, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, de que ela proíbe a nossa carreira, de que proíbe a revisão geral anual, primeiro um ato de respeito ao próprio Congresso. O Congresso Nacional que editou a Constituição, numa Assembleia Nacional Constituinte, com a ampla participação da sociedade brasileira, e depois ele desrespeita o poder legislativo sergipano. Nós votamos, o nosso voto ainda está valendo no Brasil, ainda que existam problemas profundos na nossa democracia. Então a gente respeita o poder judiciário, e por respeitar o poder legislativo é que a gente diz que o Estatuto do Servidor Público garante a progressão pelo triênio, e a Lei Complementar 193 de 2010, que rege a carreira dos servidores do judiciário, eles estão em vigor, aprovados pelos nossos deputados e deputadas. Precisam ser cumpridos. Essa finalização, inclusive, desses dois direitos muito básicos, a gente entende que sequer prescinde de reunião, de um encontro formal entre diretoria do Sindijus e a administração do Tribunal de Justiça. O próprio presidente do ato administrativo, ele pode resolver essa situação, e vai ser, inclusive, um sinal muito importante para os trabalhadores, de que as promessas de valorização humana, né, esse viés humanitário do tribunal anunciado pelo novo mandatário, que ele vai ser cumprido, e aí a gente pode avançar para discutir outros pontos da nossa pauta.
O presidente do TJ, o Edson Ulisses, ele veio da OAB, né? Já foi presidente aqui da seccional da OAB Sergipana, teve um passado muito importante na OAB, se aproximando, colocando a OAB mais próximo da população, conversando, dialogando com os movimentos sociais, com os sindicatos. Você acredita que por essa passagem, por esse histórico do atual presidente, ele vai ser um presidente e colocará uma gestão a serviço exatamente, não somente do judiciário, mas da própria população, dos movimentos sociais, se aproximando dos movimentos sociais e tendo esse diálogo aberto com vocês do sindicato? É o que a gente espera, Rosalvo e Paulo e ouvintes, que realmente isso se concretize. A gente reconhece a história importante do desembargador Edson Ulisses, um advogado destacado na advocacia sergipana, que esteve à frente, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive, acho que esse é o seu carro abre-alas do bloco Edson Ulisses como presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe. Então, a gente espera, sim, que a gente consiga aprofundar esses laços para que a gente tenha um diálogo muito sincero. A gente não vai concordar em tudo, mas que a gente consiga dialogar e tratar dos nossos direitos. Agora, a gente espera que isso não demore, porque à medida que esse diálogo ele não acontece logo nesse primeiro momento, a gente já começa a ter ruídos, né? Nós somos uma categoria, nós somos o sindicato, e é importante esse espaço que a gente tem para dizer que o bom sindicalismo, os diretores, não é um sindicalismo de cúpula, onde aquilo que está na cabeça dos diretores é que vai ser feito. A gente segue decisões coletivas e a categoria já começa a cobrar, porque a categoria tem esse entendimento. Nós somos servidores do judiciário, passamos por concurso público, a maioria dos servidores do judiciário tem formação jurídica, então a gente sabe os limites desse momento histórico que a gente vive, lógico, mas a gente sabe o que é que está garantido e o que é que não está garantido pela Constituição Federal e pelas legislações. Mas nós somos muito favoráveis à ideia do quinto, existe muita discussão no Brasil, nessa quadra que a gente vive, se o quinto constitucional, através do qual o desembargador Edson Ulisses virou desembargador do Tribunal de Justiça, ingressou nos quadros do tribunal, se ele é legítimo, se não é, no nosso entendimento é extremamente legítimo, é muito salutar que a gente tenha esse processo de legitimação democrática, que a gente tenha pluralidade nas nossas casas judiciárias, para ter uma diferença de visão. A gente não pode ter uma visão única dentro das nossas cortes. As cortes precisam sentir aquilo que a sociedade, é claro, sempre preservando o que diz o direito, mas as cortes precisam sentir aquilo que a sociedade, e o sindicato faz parte da sociedade, e o empresariado faz parte da sociedade, a classe trabalhadora precisa ser ouvida pela nossa sociedade, e isso tem que se refletir nos poderes. Então a gente espera sim que tenhamos um debate muito melhor nesse período. O debate no mandato anterior, por um certo período, funcionou, mas nos últimos tempos o meio de campo, digamos assim, embolou, e a gente espera que isso seja retomado para um patamar melhor, um patamar que seja bom para os servidores e para a administração. Aliás, Rosalvo, o sindicato ele está com a mídia nas ruas, né? Onde mostra que os verdadeiros heróis do judiciário são os servidores do judiciário. E diz que você não faz justiça sozinho. Concordo perfeitamente com a mídia do Sindijus. Mas tem uma pergunta quente aqui do professor Paulo, diz o seguinte, Rosalvo, pergunte aí, porque mesmo diante de tanta insatisfação dos servidores do judiciário, absolutamente ninguém pede demissão e procura algo melhor, já que se acha merecedor de melhores salários. Segundo ele, seria normal buscar em outras atividades melhores remunerações em vez de ficar reclamando. Possivelmente porque a maioria não encontraria fora do judiciário condições de ganhar melhor. É só ver o salário ganho por qualquer cidadão fora do Poder Judiciário. Salário mínimo de pouco mais de R$1.000, trabalhando 8 horas por dia. No Judiciário só trabalha, por exemplo, 6 horas. Aí ele diz, farinha pouco, meu pirão primeiro. Qual é a sua opinião, meu caro Jones Ribeiro, essa interpelação aqui do ouvinte? É excelente esse espaço, porque a gente tem a oportunidade até de desconstruir certos mitos. No próprio comentário do ouvinte, já temos a resposta. Ele diz que o salário mínimo é baixo, e é verdade. Nós, enquanto integrantes da classe trabalhadora, o nosso sindicato ele procura se reunir com outras categorias. Então, o Sindijus, e quem conhece a atuação do Sindijus sabe muito bem disso, nós não participamos apenas das nossas lutas, participamos das lutas dos outros trabalhadores, dos companheiros domésticos, dos trabalhadores da construção civil. Agora,
dos trabalhadores de aplicativo. Então nós procuramos nos inteirar e participar de todas as lutas, porque na medida que a gente se entende representante da classe trabalhadora, então nós não somos indivíduos soltos nesse universo capitalista. Precisamos participar da luta dos companheiros para que a gente possa ter os companheiros também nas nossas lutas. Mas o exemplo dele, do salário mínimo, o salário mínimo é baixo, teve valorização nos últimos anos, mas o salário mínimo foi fruto da organização dos trabalhadores. Os empresários não deram salário mínimo porque quiseram, porque eram bonzinhos, não foi assim. Foi a organização, foi muita gente que deu sangue, muita gente que deu a vida, muita gente que lutou em prol da garantia desse direito pelo viés constitucional, está lá previsto hoje na Constituição, mas nem sempre foi assim, então esse raciocínio, não está satisfeito, procura algo melhor, por esse raciocínio a gente não teria se movimentado, meu camarada. As mudanças, elas decorrem das insatisfações, as insatisfações precisam ser ouvidas, porque a gente só consegue avançar na medida que a gente entende que uma situação não está boa, que ela pode ser melhor, e aí a gente se mobiliza e a gente se organiza para tentar mudar o estado de coisa. Tem gente, às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, mas felizmente ainda estamos na democracia. A democracia é assim, a gente às vezes caminha devagar, mas caminha. É melhor do que a gente não poder se manifestar nos silêncios tranquilos das ditaduras. E lógico que nada neste mundo acontece por acaso, né? Nada vem de graça. Tudo vem através da luta. A história mostra, Rosalvo. Se você não lutar, você não consegue avançar em absolutamente nada. Isso é verdade. É só ver a história, meu Deus. Desde o começo do mundo. Quem gosta dessa história de que, não gostou, não está satisfeito, mude, caia fora. Só que eles estão lá em cima, que estão no comando. Esse discurso demagógico são deles, na verdade, né? Mas os trabalhadores em si, eles têm que lutar mesmo para a melhora de vida. Sem lutar, não consegue absolutamente nada. Não é fácil. Meu caro Jones, algo mais a acrescentar? Fica à vontade, Jones. Não, só agradecer o espaço que nós sempre temos na Jovem Pan, agradecer a você, a Rosalvo, aos ouvintes pela participação, dizer que no que depender do Sindijus, nós estaremos sempre de portas abertas para conversar com a sociedade, para explicar como é que funciona o judiciário. Não nos furtaremos a denunciar os problemas que a gente encontra no nosso modo de ver as coisas e também não nos furtaremos de fazer as nossas reivindicações em prol dos trabalhadores, de melhores salários, de melhores condições de trabalho, inclusive para prestar um melhor serviço à população sergipana que tanto merece. Muito obrigado, meu caro Jones Ribeiro, presidente do Sindijus. Sempre uma alegria recebê-lo aqui na Jovem Pan, hein? Obrigado, Oswaldo. Grande abraço, Johnny. Paulo, mais algum detalhe para concluir? Os ouvintes participaram. Muito obrigado também pela participação de todos os ouvintes que questionaram aqui, assim que se faz jornalismo. Deixa eu ler essa mensagem aqui do ouvinte. O Marcelo Augusto fala o seguinte: bom dia, Paulo, Rosalvo e todos. Não sou do sindicato, não sou do judiciário, mas preciso reconhecer que esse sindicato é muito corajoso, é um sindicato valente, porque você enfrentar essa turma do judiciário não é fácil. Qualquer atitude eles ameaçam logo com o processo. Afinal de contas, eles têm o poder da caneta como ninguém. Não há executivo e legislativo que supere o poder deles da caneta. Portanto, o Sindijus, essa turma jovem, estão de parabéns pela luta. E é como disseram vocês, nada acontece por acaso, tudo tem que lutar. Caso 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 tudo tem que lutar.